Temos um momento importante agora. Vamos conseguir conversar nesse instante com o ministro da Cidadania, João Roma, que está em Ilhéus, está na Bahia, em uma das cidades mais atingidas pelo temporal. Ministro, bom, primeiro, obrigada, viu, pela gentileza de conversar conosco aí no meio do trabalho. Eu imagino o tamanho da situação e do empenho de toda a equipe com os moradores e essa situação crítica por causa da chuva. O senhor pode nos dizer, por favor, a situação neste momento aí em Ilhéus, a quantidade de pessoas que tiveram de sair de suas casas e o que vocês vão conseguir fazer para ajudá-los? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui em Ilhéus, aqui na Prefeitura Municipal, ao lado está o prefeito de Ilhéus. São muitas cidades atingidas aqui na Bahia, também no norte de Minas, numa região mais ampla do que foi na última semana, que estava mais contido no extremo sul da Bahia. Agora a chuva começa a ocupar outras áreas, como o Vale do Jiquiriçá, que amanheceu hoje completamente alagado, né, com muita destruição, a força das águas interditando pontes, deixando muitas áreas impedidas de comunicação. São muitas pessoas desabrigadas. Esse levantamento está sendo feito cidade a cidade. Só agora pela manhã, lá em Nazaré das Farinhas, já tinham mais de 8 casas destruídas, umas 50 famílias que precisaram dormir em outros locais. Estamos buscando conscientizar essas famílias. Todos têm muita necessidade de guardar seus pertences pessoais, que é o que essas famílias conseguiram juntar durante toda a sua vida, mas não podemos brincar nesse momento, então precisa retirar pessoas de área de risco. E as ações estão buscando toda a eficácia com muita coordenação. Ontem ocorreu uma reunião entre o governo federal, o governo do estado, o governador Rui Costa, junto comigo, o ministro Rogério Marinho, o ministro Queiroga da Saúde e o coronel Lucas, que é o secretário nacional de Defesa Civil. Deliberamos para a colocação aqui em Ilhéus de uma base de operações conjunta entre o governo do estado e o governo federal. Com isso, melhora a coordenação e a eficácia dessas ações para minimizar o sofrimento da população. Então, foi uma medida muito adequada ontem. O presidente Bolsonaro, com quem eu já falei agora pela manhã, pediu para reforçar as ações do governo federal, mandando, inclusive, novas ações para cá, não só equipamentos. Agora mesmo chegou um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e estamos buscando, né, intensificar essas ações, redobrar os esforços para minimizar o sofrimento da população, preservar vidas e, o quanto antes, através de medidas da Defesa Civil, coordenada com várias áreas do governo federal e também em conjunto com o governo do estado e as gestões municipais, com apoio dos voluntários, poder o quanto antes retomar a normalidade e buscar minimizar esses danos e retomar o desenvolvimento da região, o que vai ficar muito afetado. São comerciantes que perderam todos os seus estoques, muitas famílias que perderam todos os seus pertences, né, do colchão ao fogão. Então, vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a retomada custe bastante. Ministro, o senhor foi ao local, está aí em Ilhéus acompanhando de perto, em meio a esse temporal que atinge as cidades, inclusive no momento em que todo mundo, muitas pessoas, né, estão descansando, estão de folga, o senhor foi aí trabalhar em campo, está vendo de perto a situação das famílias baianas. Tivemos a informação que também uma barragem em Vitória da Conquista acabou se rompendo. Gostaria de saber do senhor qual é o estado de atenção, qual é o ponto mais crítico nesse momento de acompanhamento. Há pouco o meteorologista Mamedes Melo informava para a gente que hoje as chuvas já devem diminuir na região, mas Pernambuco, Sergipe, Alagoas devem ser atingidas também por essa chuva. Qual a atenção principal neste momento do governo junto às gestões estaduais e municipais, até para prevenir potenciais novos acidentes e tragédias? O momento crucial agora é colocar em estado de alerta, retirando as famílias de área de risco. São vários rompimentos de barragem. Essa de Vitória da Conquista foi uma grande barragem rompida, graças a Deus, sem vítimas ao longo, né, do leito do rio, porque
para onde foi derramada toda essa água. Agora, o estado de alerta é justamente nesses grandes alagamentos. Como eu falei agora pela manhã, lá no Vale do Jiquiriçá, pegando toda a região ali de Amargosa, Laje, Mutuípe. Estive agora há pouco em Nazaré das Farinhas. Então, o nível das águas sobe muito, e isso se dá de uma maneira muito traiçoeira, onde invade casas, às vezes leva tudo. Então, conscientizar a população para sair das áreas de risco, né, coordenar, dar apoio aos gestores municipais e aos voluntários que têm feito toda a diferença nesse momento. São muitos movimentos de empresários, né, de pessoas da sociedade civil que estão ajudando seus vizinhos, ajudando a população de maneira geral, pessoas desabrigadas que precisam ser alojadas. Em Ibirapitanga, ontem, sequer tinha mais escola para colocar a população em um local longe do risco, mas são essas ações coordenadas que estamos buscando fazer com autorização, né, de todos os meios. O governo do estado está fazendo sua parte, né, através dos bombeiros, da polícia militar, teve suporte também de outros governos estaduais, e o governo federal continua reforçando suas ações com equipamentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal. Toda a estrutura da Defesa Civil já está aqui presente. Agora há pouco chegou o Coronel Lucas, que é o secretário nacional de Defesa Civil, já está reunido com o comandante da Polícia Militar na base de operações que será instalada aqui em Ilhéus, e teremos uma subbase em Vitória da Conquista. Conversei com a prefeita Sheila de Vitória da Conquista desde ontem, ela está tomando as providências também. O prefeito Rodrigo Age, de Tapetinga, também está buscando várias ações. A cidade ficou completamente embaixo d'água, muito transtorno, mas esse é o momento de preservar vidas e, na sequência, tomar todas as medidas burocráticas. Recursos federais estão sendo liberados. Lembrando que desde o último dia 28 de novembro, que a Defesa Civil já está instalada aqui na Bahia, e essas chuvas só aumentaram. Na última semana foi um epicentro dessa crise, e agora volta novamente com mais chuva, inclusive numa área, como eu disse, de uma abrangência maior do que estava contido até a última semana, que era no extremo sul da Bahia. E o rompimento dessas barragens faz com que essas águas cheguem de uma maneira muito veloz, de forma forte, traiçoeira. Portanto, esse estado de atenção para toda a população. Pois é, a expansão do problema, não é, ministro? Isso chama atenção, porque o senhor falou do Vale do Jiquiriçá, e eu aqui acessando no mapa para ter informação com mais exatidão, a gente está falando de uma região a mais de 200 quilômetros de Ilhéus, por exemplo, e que fica ali a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador. Então, são muitas cidades enfrentando esse problema, e está aí também a importância, não é, da região na Bahia ter a presença do ministro da Cidadania. O senhor citou que recursos federais vão ser liberados. O senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Em quais frentes exatamente o Ministério poderia ajudar? É em alimentação para essas famílias? É ajudar a Defesa Civil? De que maneira prática o Ministério pode intervir? Vamos exemplificar. Primeiro, a área de abrangência é muito grande, né? Tanto que pega desde o norte de Minas até toda essa área que chega até o Recôncavo Baiano. Uma região, portanto, muito extensa, e os transtornos são muitos. Só agora pela manhã a Polícia Rodoviária Federal fez um apanhado, muitas estradas interrompidas, algumas parcialmente e outras completamente interrompidas. Então é um trabalho para evitar justamente o isolamento de parte da população e também o fluxo dos veículos, o que faz também fazer a chegada dos mantimentos. E a ajuda do governo federal especificamente vai em muitas frentes. Agora, nesse esforço de coordenação com o governo do estado, por exemplo, nós poderemos custear todo o combustível das aeronaves, por exemplo, que está servindo a população. Estamos mandando mais de 30 mil cestas básicas do Ministério da Cidadania. Ao longo da última semana, foram mais de 70 toneladas que vieram aqui, inclusive com articulação pela primeira-dama Michele Bolsonaro com o presidente. O Coronel Melo, lá da CEAGESP São Paulo, mandou todo esse mantimento, que foi destinado lá no extremo sul da Bahia, chegando por Teixeira de Freitas e sendo escoado por toda a região. Tem um recurso emergencial que é liberado pelo Ministério do Desenvolvimento, através de uma rápida planilha que os prefeitos precisam preencher. Temos recursos para a reconstrução de casas que são destruídas, óbvio que não podem ser construídas nos mesmos locais de risco.
Temos recursos também para a reconstrução de pontilhões, de bueiros, de ruas, equipamentos que são destruídos nesses municípios, e também o recurso de abrigamento lá do próprio Ministério da Cidadania, que é um recurso correspondente a R$400 por cada uma dessas pessoas que precisar ficar numa escola, no local de abrigo que as prefeituras possam viabilizar. Então, é um somatório de esforços, de muitas frentes. Amanhã estão chegando aqui mais de 90 médicos que o ministro da Saúde, Queiroga, está destinando para a Bahia. E essa central de operação aqui em Ilhéus vai coordenar, portanto, toda essa movimentação com a subbase em Vitória da Conquista. É uma área abrangente. Sim. Inclusive, nessa força-tarefa, nesse apoio mútuo de várias entidades, de vários ministérios. Agora há pouco, o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, foi às redes sociais e informou que também está encaminhando uma equipe do Ministério da Saúde para Ilhéus, para apoiar a população que sofre com os impactos das fortes chuvas de ontem, e escreveu: acordamos com o governo local o envio de 2 equipes para compor o Centro Integrado de Emergência em Ilhéus, Itamaraju e também em Itabuna. Ministro João Roma, há pouco o senhor falava que conversou com o presidente Jair Bolsonaro mais cedo, ele está a par, demandou ao senhor que houvesse maior empenho, maior destino de ajuda para as áreas atingidas. A expectativa de o presidente Jair Bolsonaro também ir a loco? Ele esteve na região no domingo, nós estivemos em Itamaraju. Ele logo cedo estava reunido já com o comandante do Exército. O Ministério da Defesa foi decisivo, né, nesse primeiro momento aqui, enviando tropas, inclusive caminhões que ajudaram na logística, veio aeronaves da FAB, helicópteros da Marinha do Brasil, que foram de grande valia, inclusive, para fazer chegar esses mantimentos, como medicamentos, alimentos, água potável, colchão. São uma série de esforços para justamente minimizar o sofrimento que a população passa. É uma população que pede socorro, quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Temos, portanto, uma coordenação de ações, e que agora, com essa central de operações conjunta aqui em Ilhéus, sem dúvida nenhuma, poderá ampliar a eficácia dessas ações. Então, todos estão atentos a isso. É um momento muito triste para toda essa população que fica, de fato, fora de suas casas, correndo risco, possibilidade de doenças, sem sequer ter a possibilidade de ter acesso a um fogão para fazer uma comida para a sua família. São situações muito difíceis, pessoas realmente que ficam ilhadas em muitos locais, mas vamos trabalhar de forma efetiva, né, junto com os prefeitos, junto com o governo do estado, junto com todos os voluntários que estão sendo decisivos, tanto da sociedade civil, quanto inclusive de grupos religiosos, que tem feito também a diferença nesse momento onde todo socorro é bem-vindo. E, ministro, nessa hora a gente legitima ainda mais a nobreza dos trabalhos sociais, não é? Os departamentos sociais das prefeituras, a própria Defesa Civil dos estados e agora a participação do governo federal em conseguir levar um alento para essas pessoas. A gente está com a informação aqui de que são mais de 4.000 desabrigados. Pelo que o senhor viu aí no local, essas pessoas estão onde? Em escolas, em ginásios? Como é que elas estão sendo organizadas? Varia de cada localidade. Tem localidade que coloca em escola, muitas vezes até em galpões improvisados, casas de parentes, pessoas que têm acolhido, igrejas. De fato, ações. Ontem, durante o dia, mantive contato com muitos prefeitos, e alguns deles, inclusive, emocionados, né, quase em situação de desespero, pois uma coisa é conseguir recursos para reconstruir, outra coisa é você atuar no momento onde essas águas sobem e as pessoas são pegas de maneira totalmente desprevenidas. Então, esse é o momento de juntar realmente todas as energias. Às vezes o que faz valer ali a vida de uma pessoa é a ação de um vizinho, de uma pessoa que está passando na hora, que consegue dar o socorro. É um
de empresários. Sem dúvida. E Ministro, um fazendeiro que disponibiliza um trator, um caminhão para poder socorrer pessoas foram organizadas pelo Rio. dúvida. Ministro, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui na CNN, em meio a essa força-tarefa, esse trabalho árduo aí que o senhor está fazendo agora junto com outras autoridades, e boa sorte aí neste trabalho, e já aproveito para desejar ao senhor um feliz ano novo. Muito obrigado, obrigado pelo espaço aqui. Estamos mantendo aqui esse contato e trabalhando para atenuar o sofrimento da população. Muito obrigado, um feliz ano novo. Obrigada, ministro. Bom trabalho para vocês.